Gente, gostaria de dar as boas-vindas a mais uma edição do nosso programa de aperfeiçoamento para professores, originalmente do ensino médio, mas, na verdade, né, essa realização do curso é voltada para professores do ensino básico em geral, porque nós vamos falar de temas que são adequados, são temas que são tratados, ou deveriam ser tratados, com os alunos ao final do ensino fundamental. E a gente, uma outra motivação especial para a gente fazer essa programação agora é para ajudar, acredito que vários de vocês, a se preparar para o exame de acesso ao ProfMat, que é o programa de mestrado profissional em rede, promovido pela Sociedade Brasileira de Matemática, com a adesão de muitas universidades aí por todo o país. Então, tradicionalmente, na primeira sessão desse nosso curso, quem faz essa primeira sessão é o professor Elon Lages Lima, que está impossibilitado de participar este ano. Então, eu estou fazendo aí essa primeira aula. Então, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós temos muitas pessoas participando pela primeira vez. Então, talvez valha a pena a gente falar um instante sobre qual é a sistemática aqui do curso. Então, o horário de atividades, pelo menos as atividades aqui do Rio de Janeiro, está colocado ali no quadro. Então, pela manhã, a atividade é constituída de aulas expositivas, todos vocês receberam o horário aí durante a semana, né? Então, aulas de 9 às 10h15, 10h45 às 12 horas. Tá? E, pela tarde, a gente tem a atividade que, na minha opinião, é a mais importante. É mais importante porque essas aulas expositivas, vocês, na verdade, poderiam ter até a qualquer momento. Essas aulas, elas são colocadas no site do INPA, elas estão disponíveis a qualquer momento, estão disponíveis as aulas sobre esses assuntos de anos anteriores. Então, elas servem, é claro, como uma forma aí de organizar o pensamento, mas, na minha opinião, onde vocês vão, de fato, modificar cada um de vocês com relação a esses assuntos, é na atividade da tarde. Então, a atividade da tarde, ela é formada por uma sessão de discussão em grupo sobre exercícios relativos a cada um dos assuntos discutidos pela manhã, tá? Seguido por uma discussão onde os grupos vão apresentar as suas soluções. E esse é um momento muito rico, porque é nesse momento, inclusive, que as pessoas se expõem e mostram como é que pensam a respeito de cada um dos assuntos, que a gente pode, de fato, tá, contribuir para modificar, tá, uma forma de pensar, para realmente aperfeiçoar, tá, essa abordagem dos assuntos. Então, essa parte da tarde, ela não é transmitida pela internet. Às vezes até as pessoas perguntam, puxa, mas não poderia ser transmitida? Não, a ideia é que realmente essa discussão seja uma atividade local para que todo mundo possa, de fato, participar. Muito bem. Então, o nosso tema dessa primeira sessão é a ideia fundamental de proporcionalidade, que é a primeira experiência que os alunos têm lá no ensino fundamental com modelagem matemática. Ou seja, de você olhar para uma situação
tá, em que as leis que governam essa situação não são dadas explicitamente, tá, e aí o aluno tem que perceber, tá, qual é a lei apropriada para relacionar as grandezas que estão envolvidas, tá, em um determinado problema. Tá? Então, a definição fundamental, tá, é a definição de grandezas proporcionais. Tá? Então, duas grandezas são proporcionais, e quando a gente fala proporcionais, está implícito que são diretamente proporcionais, e eu estou falando isso porque há a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao multiplicar uma delas por um número arbitrário K, a outra também fica multiplicada por esse número. Então, coloquei aqui uma definição bastante discursiva, né? Bastante em palavras, tá? E agora vamos destrinchar, tá, o que isso aqui quer dizer. Então, quando eu estou falando aqui um número arbitrário K, tá, eu quero dizer um número real qualquer. Tá? Então, você tem duas grandezas, então, proporcionalidade se aplica, em princípio, para grandezas de natureza contínua, tá? Embora a gente possa adotá-las para grandezas discretas também. E a questão fundamental é que elas devem ser relacionadas. Então, uma coisa que está implícito, tá, aqui nessa definição é o seguinte: quer dizer, se eu represento essas duas grandezas por letras, tá, que indicam os valores tomados por essas duas grandezas, tá? Então, proporcionalidade, tá, implica, antes de mais nada, que essas duas grandezas estejam relacionadas por meio de uma regra que, uma vez determinado o valor de uma delas, a outra também fica determinada. Então, para que você possa usar o conceito de proporcionalidade, é necessário que as duas grandezas, tá, estejam relacionadas através de uma função. Tá? Parênteses. Os temas, tá, aqui são temas que são do ensino básico, mas o tratamento que a gente dá aqui a esses temas é para professores do ensino básico. Tá? Então, é claro, se você vai estar explicando isso aqui para o aluno aqui do 7º ano, não vai escrever que y é igual a f de x. Tá? Eu estou falando para você que é professor. Então, antes de mais nada, a primeira coisa é que nós estamos falando de grandezas relacionadas por uma função, que significa que, fixado o valor de uma delas, a outra fica determinada. Tá? E essa propriedade que está aqui, quer dizer, quando ao multiplicar uma delas por um número arbitrário K, a outra também fica multiplicada por esse número, tá? Então, isso que está aqui significa que f de kx igual a kf de x para todo k real e todo x real. Tá? Em muitas situações, a gente está interessado em relacionar grandezas positivas. Tá? Então, muitas vezes a gente, de fato, vai ter
vai focar essa condição para valores de x e y restritos aos números positivos e valores de k também restritos aos números positivos. Tá? Todo mundo concorda que a tradução em termos da notação funcional dessa propriedade é aquela que está ali, né? Então, quando eu calculo o valor de y correspondente a x multiplicado por k, o que eu encontro é o valor correspondente a x multiplicado por k. Tá? Essa definição de proporcionalidade não corresponde exatamente ao uso, digamos, leigo da palavra. Tá? Então, assim, no discurso das pessoas, muitas vezes, proporcionalidade é usado como um sinônimo de monotonicidade. Tá? Então, assim, as pessoas usam a produção, a safra de arroz é proporcional à quantidade de chuva. Tá? E será que as pessoas querem dizer que se a quantidade de chuva for multiplicada por uma constante, a safra vai ser multiplicada por isso? Não. O que as pessoas querem dizer com esse uso leigo da palavra proporcionalidade é que quando aumenta a quantidade de chuva, aumenta a produção. Tá? Mas proporcionalidade, no sentido técnico, matemático, requer mais. Tá? Requer que, quando eu multiplique o valor da variável por um certo número k, o resultado seja multiplicado também pelo mesmo valor. Tá? Então, nós vamos ver já, porque verificar essa propriedade nas aplicações, muitas vezes, não é tão simples. Tá? Felizmente, conforme a gente vai ver daqui a pouco, você pode verificar menos do que isso. Tá? Mas, antes de chegar lá, eu queria fazer um comentário que, a partir desse fato, a gente obtém imediatamente o seguinte. Vamos supor que eu tome x igual a 1 aqui na nossa definição. E use isto aqui para calcular f de x. Na verdade, não é bem isso que eu vou fazer, não. Vou fazer o seguinte. Este fato que está aqui me permite fazer o seguinte. Digamos que eu queira determinar o valor f de x. Então, f de x é igual a f de 1 de x multiplicado por 1. Tá? X multiplicado por 1 é uma expressão do tipo k vezes x, onde, na verdade, o x está fazendo o papel do k, e o 1 está fazendo o papel do x. Então, vamos usar esse fato que está aqui para dizer o que é f de x vezes 1. Isso aqui é igual a x vezes f de 1. Pelo que está escrito aqui em cima. Agora, f de 1 é uma constante, que eu posso chamar de c, por exemplo. Então, o que eu obtenho daqui é que, por meio dessa propriedade, eu obtenho uma expressão explícita para essa função. Então, se a minha função satisfaz essa propriedade de que f de kx é igual a k vezes f de x, daí eu obtenho que a expressão de f de x vai ser igual a uma constante multiplicado por x. E que constante é essa? Bom, essa constante, como não poderia deixar de ser, é o que você obtém quando substitui x igual a 1 dos dois lados aqui dessa igualdade. Então, uma coisa fundamental
Tá? E às vezes, essa ponte não está clara aí na cabeça aí dos alunos e, às vezes, não está clara na cabeça dos professores. Tá? É de que, por meio desse conceito, tá, de que ser diretamente proporcional implica que, ao multiplicar a função, o valor do argumento por um número, o resultado fica multiplicado por esse mesmo número, a gente obtém, tá, a expressão geral dessa função, tá, que a função, tá, pode ser obtida, né, simplesmente pegando uma constante, tá, que é o valor correspondente a x igual a 1, e multiplicando por x. Tá? Então, uma maneira, tá, da gente resolver exercícios sobre proporcionalidade, tá, que é, inclusive, a maneira que está enfatizada, tá, aí no livro, no Temas e Problemas Elementares, é descobrir qual é o valor de C. Tá? Achar qual é o valor de C, porque a partir do momento que você sabe qual é o valor de C, tá, o problema está resolvido. Daqui a pouco a gente vai aplicar isso para a gente resolver problemas. Isso é especialmente importante, eu já adianto, quando a gente está trabalhando com várias variáveis. Tá? Eu e todos vocês aprendemos lá no ensino fundamental a resolver os problemas de regra de 3 composta, tá? Através de vários algoritmos, se escreve as variáveis assim e tudo. Tá? E isso faz a maior confusão. Eu, como aluno, tá, chegava no ano seguinte, eu não lembrava o que... Então, uma maneira mais sadia de fazer isso, tá, escrevendo qual é a expressão, que vai ser análoga a isso, a gente vai chegar lá, tá, e usando esse fato para resolver problemas. Então, antes de eu resolver problemas, tá, queria fazer um comentário, tá, que é como é que a gente descobre, tá, que... então, como é que você descobre, tá, que a relação entre duas grandezas é dada por uma proporcionalidade? Então, a situação mais cômoda, tá, mais simples, é aquela onde essa proporcionalidade já é dada no enunciado. Então, por exemplo, se eu tenho um problema que fala, o quilo de açúcar custa tantos reais. Quanto é que custa um quilo de açúcar? Não tenho a menor ideia. R$ 2,50. R$ 2,50. Então, quanto vão custar 20 quilos de açúcar? Então, esse tipo de enunciado, tá, já declara, tá, que essas duas variáveis, a quantidade, né, expressa como o peso, tá, e o valor monetário, são grandezas proporcionais. Tá? O K já é até dado. Tá? Então, o K, que faz, o C aqui, que faz essa relação, é o preço por quilo. Tá? Situações que são mais interessantes são situações, tá, em que você tem que descobrir se proporcionalidade, tá, é uma lei adequada, tá, e depois, de alguma maneira, ou determinar explicitamente a constante C, ou ser capaz de, conhecidos determinados valores da função, obter outros. Tá? Então, para a gente fixar as ideias, tá, eu vou apresentar aqui 4 situações, tá? 4 problemas. E aí, o que a gente vai discutir é se nesses 4 problemas, primeiro, a lei que relaciona essas duas variáveis que vão aparecer é uma lei de proporcionalidade, tá? E aí, com isso, resolver o problema que é colocado. Então, a primeira situação é essa aqui. Uma quantia de R$ 1.000, 10 mil, aplicada na poupança por um certo período, rendeu R$ 820.
qual seria o rendimento se a quantia aplicada fosse R$15.000. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Uma quantia aplicada na poupança por 3 meses rendeu R$150. A pergunta é qual seria o rendimento se ela ficasse aplicada 5 meses. Terceira situação. Uma bola em queda livre percorre 125 metros em 5 segundos. A pergunta é quanto ela percorre, tá, em 10 segundos. Finalmente, a última situação. É essa aqui. Uma firma asfaltou uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. Quantos dias ela asfalta uma estrada de 54 quilômetros? Então, em todas essas situações, nós temos um par de grandezas, né? Nós temos um X, que a gente pode interpretar como sendo a variável independente aqui do y igual a f de x, a qual corresponde uma outra variável, y, que dependa dela. Então, na primeira situação, o x é a quantia aplicada, o y é o rendimento. Tá? Na segunda situação, tá, o x aqui, tá, é o período pelo qual a quantia ficou aplicada. Tá? O y é o rendimento. Tá? Nessa aqui, o x é o tempo no qual eu medi o deslocamento da bola. O y é quanto ela se deslocou. Na última aqui, o x é o comprimento da estrada. Tá? O y é o tempo necessário para asfaltar. Tá? Em todas essas situações, tá, no sentido leigo da palavra, tá, que nós discutimos antes, tá, muita gente diria, é proporcional sim, porque se aumentar a quantia, vai aumentar o rendimento, tá, se aumentar o tempo, vai aumentar o rendimento, se aumentar o tempo, vai aumentar o comprimento deslocado, se aumentar
comprimento da estrada vai aumentar o tempo necessário para asfaltar. Tá? Então, a relação, tá, entre as duas grandezas é dada por uma função crescente. Tá? Mas será que a gente tem proporcionalidade, tá, em todas as situações? Então, o que vocês acham? Tá? Eu tenho aqui 4 situações. Tá? Em quais delas vocês acham que a gente tem grandezas diretamente proporcionais? O que vocês acham da situação 1? Sim ou não? Sim ou não? Tá, aqui no auditório do Rio está dividido. Tá? Tem gente que acha que não, tem gente que acha que é sim. Situação 2, sim ou não? Situação 2, depende. Tem um depende aí, tem gente em cima do muro, mas a maior parte das pessoas que eu vi disse não. Na terceira situação, sim ou não? Terceira situação também, todo mundo que eu ouvi aqui disse não. Quarta situação. Quarta situação, tá? A maior parte das pessoas disse sim. Tá? Então, aparentemente, a maior dúvida aqui no auditório aqui no Rio é sobre a primeira situação. Muito bem. A dificuldade, tá, da gente verificar, tá, essa proporcionalidade entre duas grandezas, tá, é o fato, tá, de que eu tenho que considerar o que acontece, tá, quando eu multiplico por um número arbitrário K, um número real K. Tá? Então, uma coisa que facilita a verificação da proporcionalidade entre duas grandezas, tá, é uma ferramenta que é uma ferramenta teórica, mas que nos dá tranquilidade para descobrir que duas grandezas são diretamente proporcionais, tá? É o chamado teorema fundamental da proporcionalidade. Tá? Então, sejam x e y grandezas relacionadas por uma função f. Então, eu quero dizer que y é igual a f de x. Suponhamos que eu tenha duas condições. A primeira condição é que f é uma função crescente. Tá? Isso quer dizer que x1 menor do que x2 implica f de x1 menor do que f de x2. Então, quando uma das grandezas cresce, a outra cresce também, que é aquele significado leigo aí de proporcionalidade. Tá? A segunda condição é que f de nx, tá, igual a n vezes f de x para todo x natural. Para todo n natural. Então, para evitar problemas aqui, deixa eu dizer que essas duas grandezas, como é o usual aqui nas aplicações, são grandezas positivas. Tá? Então, f de nx igual a nf de x para todo n natural. Tá? Você vai dizer, puxa, mas não é a mesma coisa? Não, porque aqui eu estou restringindo aquele k a assumir apenas valores inteiros positivos. Isto aqui
basta ou seja, esse teorema, tá, ele que a gente não vai demonstrar, tá, mas está demonstrado lá na Matemática do Ensino Médio, volume 1. Tá? Esse teorema, ele dá embasamento matemático, tá, para o raciocínio que normalmente, tá, a gente faz ao trabalhar com proporcionalidade, que é perguntar o seguinte: se eu dobrar uma grandeza, a outra vai dobrar também? E se eu triplicar, a outra vai triplicar também? Tá? E se eu multiplicar por um número inteiro, a outra vai multiplicar também por esse número inteiro? Basta isso, tá, para a gente verificar proporcionalidade. Tá? Então, vamos voltar aqui à nossa situação, tá? Aplicando aí essa ferramenta, tá, do teorema fundamental da proporcionalidade, tá, verificar se eu tenho proporcionalidade direta, né, em cada uma dessas situações. Tá? Então, a primeira condição, a gente já viu que é válida em cada uma dessas situações. Ninguém tem dúvida que quando eu aumento o x, o y aumenta também. Tá? Agora, primeira situação. Digamos que eu queira multiplicar, tá, a quantia aplicada por 2. Tá? Então, se no lugar de aplicar 10 mil reais, tá, eu aplico 20 mil reais. Tá? Será que o meu rendimento vai ser multiplicado por 2? Sim ou não? Olha só, aplicar 20 mil reais, tá, é equivalente a você aplicar 10 mil reais numa poupança e aplicar 10 mil reais numa segunda conta. Tá? Não importa se você está aplicando na mesma conta ou em duas contas separadas. Se você aplicar esses 20 mil reais separados, tá, em 10 mil reais em cada conta, tá, isso aqui vai render 820. Isso aqui vai render 820. Então, qual vai ser o rendimento total que você vai ter caso você aplique 20 mil reais? 820 vezes 2. Então, quando eu aplico o dobro, o rendimento dobra. E se eu aplicar 30 mil reais? Poxa, é como se fossem 3 contas separadas, tá, de 10 mil reais. Portanto, em cada uma das contas eu ganho 820, logo meu rendimento total vai ser 820 vezes 3. Tá? E se fosse N vezes 10 mil reais? Mesmo raciocínio. Ou seja, acabamos de verificar, nesse caso, tá, a segunda condição, que é a que faltava, tá, para o teorema fundamental da proporcionalidade. Tá? Essas duas grandezas aqui, a quantia aplicada, tá, e o rendimento, tá, são grandezas proporcionais, sim. Tá? Então, a resposta aqui é sim, essas grandezas são diretamente proporcionais. E vocês se atrapalharam, quer dizer, muita gente, tá, achou que não, tá, exatamente porque vocês sabem que há outras coisas envolvidas aí no rendimento da poupança. Então, há outras variáveis, tá, envolvidas, a taxa de juros, tá, e o período, tá, para o qual a variação não é proporcional. Tá? E é isso que acontece aqui. Tá? Então, digamos que eu tenha uma quantia aplicada na poupança, tá, e eu quero ver se o rendimento é proporcional ao tempo. Então, o que eu tenho que examinar? Olha, se ela ficou aplicada durante 3 meses, tá, ela rendeu R$150. Ótimo. Se eu deixar por mais um período aqui de 3 meses, o rendimento aqui nesse período, tá, vai ser também de R$150? Bom, a gente começa a ter que modelar o problema. Vai depender da taxa de juros. Tudo bem, vamos supor que que eu podia ter colocado taxa de juros constante. Tá? Então, se a taxa de juros for constante, tá, o valor que eu vou receber durante os 6 meses vai ser o dobro do que eu recebi em 3 meses? Não. Por que não? Porque
o valor que vai contar, para o qual vai contar o rendimento nesse outro período de 3 meses, não é mais igual, tá, ao valor original aplicado. Eu nem sei quanto é, tá? Mas vai ser o que foi acrescido de R$ 150. Tá? Portanto, o rendimento absoluto que essa quantia vai ter no segundo período de 3 meses, tá, não é igual ao rendimento que vai ter durante o primeiro período. Logo, o rendimento que vai ter, tá, no período dobrado não é o dobro do rendimento do período inicial. Ok? Então, da mesma maneira como eu verifiquei aqui, quer dizer, experimentei multiplicar por 2. Tá? Se eu multiplicar por 2, vai dobrar o valor? Se a resposta for sim, bom, funcionou para 2, vai funcionar para 3, e assim por diante. Mas pensou em 2, já não dobrou, não é proporcional. Então, a resposta aqui é não. Essas grandezas não são diretamente proporcionais. Ok? Vamos aqui à situação da bola solta aí do alto de algum lugar. Então, se eu deixar essa bola solta, tem que ser lugar alto aqui, né? Um avião, sei lá. E ela percorre 125 metros, tá, em 5 segundos. Tá? E aí eu quero saber o que acontece quando eu deixo ela cair por 10 segundos. Então, a pergunta é, ao dobrar esse intervalo de tempo de 5 segundos para 10 segundos, tá, o deslocamento vai dobrar? Ou seja, nesse intervalo de 5 segundos, ela vai se deslocar a mesma coisa que no primeiro? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a bola aqui saiu do repouso, tá? E aqui ela já sai com uma velocidade adquirida durante esse movimento. Tá? Então, a velocidade média aqui durante esse intervalo vai ser muito maior do que no outro. Não vai dobrar, vai ser maior. Tá? Pronto. Então, se multiplicando por 2 não funciona, tá? A resposta aqui é que não, essas grandezas não são diretamente proporcionais. Tá? E, finalmente, né, aqui para a última situação, tá, uma firma asfaltou uma estrada de 36 quilômetros, tá, em 14 dias. Tá? Eu quero saber em quantos dias ela vai asfaltar uma estrada de 54 quilômetros. Então, aqui eu tenho um certo comprimento da estrada, tá, vai demorar, tá, uma certa quantidade de dias. Tá? E aí eu tenho o mesmo comprimento. Tá? O tempo para dobrar a quantidade, a extensão da estrada, vai dobrar aí nesse asfaltamento? Tem certeza que vai ser exatamente o dobro? Então, isso é uma coisa que falta, tá? Até a gente fazer, tá? É que regra de 3, tá? Em situações como essa, é diferente da poupança. Tá? Na poupança, a proporcionalidade direta, tá, é pelas regras do jogo. Tá? Então, a poupança é um investimento em que não importa qual é o valor investido, tá, o rendimento é sempre o mesmo percentual desse valor investido. Tá? Aqui você está fazendo modelagem. Tá? Então, isso aqui é útil como instrumento de modelagem. Então, se eu sou uma empresa que tem que planejar em quanto tempo, tá, eu vou precisar para asfaltar isso aqui, tá, isso aqui é útil. Tá? Saber que eu tenho um modelo de proporcionalidade, tá, entre essas grandezas. Tá? Mas é claro que tem uma série de suposições, tá, que têm que ser válidas para que isso seja exatamente verdadeiro. Tá? Então, as condições da estrada têm que ser a mesma. Então, é preciso que essa estrada aqui seja uma estrada cujas condições técnicas sejam análogas à primeira. Se ela for muito mais larga, por exemplo, você provavelmente vai precisar de mais tempo. Tá? É preciso que as condições meteorológicas e do terreno sejam parecidas. Então, quando a gente faz algo desse tipo, a gente está fazendo uma modelagem, tá? Que é sujeita, na prática, a pequenas oscilações. Mas o modelo matemático é útil.
Tá? Eu, quando vou vender esse projeto aí para a prefeitura, para asfaltamento, é isso aqui que eu vou usar, tá? Para ter esse prazo a ser determinado. Tá? Então, a resposta aqui é sim, porque supondo que as condições da estrada, as condições aí do ambiente sejam as mesmas, cada vez que eu multiplico essa estrada por um certo comprimento, em cada um desses trechos adicionais eu tenho o mesmo tempo, tá? E, portanto, o tempo total é multiplicado pelo número de trechos. Tá? Então, a resposta final é que 1 e 4 correspondem a grandezas proporcionais, tá? 2 e 3, não. Tá? Oi? Luciano, tem uma observação? Tem um microfone aí para ele? Não, observação não. O John acabou de me dizer que algumas pessoas estão tendo dificuldade de ler. Sim. Aí eu vou me lembrar do saudoso Morgado. Quando diziam isso para o Morgado, eu não vou falar isso não, mas o Morgado... Eu não vou falar, mas o Morgado sempre dizia que ele não sabia por quê os míopes e surdos sempre resolvem sentar atrás, assim. Mas tá bom, eu vou fazer um esforço para aumentar um pouco a letra. Não vai dar para aumentar muito, não. O pessoal dos outros estados não tá tendo problema aí com a câmera, né? Bom, agora vamos resolver, tá, esses problemas. Tá? Então, uma vez a gente tendo estabelecido que as grandezas são diretamente proporcionais, isso significa que se você coloca, tá, esses termos, tá, a razão, tá, entre os valores correspondentes aí de y e x é constante. Tá? Então, em cada uma dessas situações, eu tenho que f de x é igual a c vezes x, tá, que é onde esse c, tá, é um valor desconhecido. Tá? Então, se f de x é igual a c vezes x, um certo y1 é c vezes x1, um certo y2 é igual a c vezes x2, tá? E, portanto, daqui eu tenho que y1 sobre x1 e y2 sobre x2, tá? São razões que são iguais à constante c. Tá? Então, na solução que a gente normalmente dá para esses problemas, tá? A gente não se preocupa em determinar a constante c. Tá? A gente monta diretamente, tá, uma proporção. Não é assim que a gente faz? Então, normalmente o que a gente faz é que, e por alguma razão não escreve, o comum é você montar, tá, as coisas, tá, assim, né? 10.000 está para 820, assim como 15.000 está para o rendimento y, tá, a ser determinado. Então, na verdade, o que a gente faz, tá, é até montar, tá, a proporção que a gente faz não é essa. Tá? Em geral, o que a gente conclui daqui é uma outra coisa. Tá? O que a gente conclui é que, se você divide membro a membro, tá, essas duas igualdades, você chega também que y1 sobre y2 é igual a x1 sobre x2. Tá? Ambas são proporções que saem dali. Tá? Então, o método, tá, que a gente normalmente ensina para os alunos, tá, acaba sendo este aqui. Tá? Você monta a regra de 3 aqui desse modo, e aí 1.000 sobre 15.000, né, igual a 820 sobre y, certo? E daí você tira, tá, o valor de y, que vai ser 820 vezes 15.000 sobre 10.000.
certo? Então, 820 vezes 1,5, 820 mais 410 vai dar 1.230. Mas está claro de onde é que sai o algoritmo aqui para fazer isso, né? Ele sai dessa igualdade, e dessa igualdade você pode obter uma dessas duas proporções, tá, entre as grandezas. Tá? Então, uma maneira alternativa, tá, que, no caso de duas variáveis, essa maneira alternativa nem vai dizer, puxa, isso não é complicar a guerra, não. Então, para duas variáveis, certamente é mais fácil fazer assim, montar diretamente a proporção. Mas essa outra abordagem, que é a abordagem que é mais enfatizada aí no livro, tá, ela prepara as coisas para o que acontece quando você tem um número maior de variáveis. Tá? Então, uma ideia, tá, é a gente achar explicitamente, tá, o C. Então, como é que a gente faz para achar explicitamente o C? Então, eu tenho 10.000 corresponde, tá, a 820. Tá? Então, o que é a constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade, o C, tá, é o valor correspondente a x igual a 1. Tá? Eu já tendo estabelecido que essas grandezas são proporcionais, eu sei o que fazer, tá, para encontrar o valor correspondente a x igual a 1. Tá? Para chegar a x igual a 1 a partir de 10.000, tá, eu tenho que multiplicar por 1 sobre 10.000. Tá? Então, para reduzir aqui ao valor correspondente a x igual a 1, tá, eu multiplico por 1 sobre 10.000. Tá? Então, o que eu vou encontrar aqui é qual vai ser o rendimento caso eu invista nessa poupança apenas R$1. Tá? E aí, a partir daí, é fácil passar para R$15.000. Então, para passar para R$15.000, eu estou multiplicando esse valor por 15.000. Tá? E aí, então, o valor correspondente vai ser esse aqui, vai ser multiplicado por esse mesmo valor. Portanto, observem que o resultado final, obviamente, é o mesmo. Tá? É 820 dividido por 10.000, multiplicado por 15.000, tá? Que vai chegar aos mesmos 1.230. Tá? Repito, para uma única variável, tá, isso aí pode não ser tão vantajoso. Tá? Mas, quando eu tenho mais variáveis, essa pode ser uma forma interessante da gente saber se localizar num problema sobre proporcionalidade. Tá? Então, antes de passar para essa situação, então, o exercício 4 eu não vou resolver, mas é o mesmo método. Então, antes de passar para essa situação de várias grandezas, deixa eu definir o que são grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas x e y são inversamente proporcionais quando ao multiplicar uma delas
por um número arbitrário K, a outra fica dividida por esse mesmo número. Então, proporcionalidade inversa significa multiplica uma, a outra fica dividida por esse mesmo número. Então, eu posso fazer o mesmo caminho que eu fiz lá para a proporcionalidade direta. Né? Porque isso significa que f de k é x. É claro que para isso aqui funcionar, né, só faz sentido eu fazer isso aí para o número diferente de zero. Né? Então, f de kx tá, é igual a f de x dividido por k. Tá? Isso aqui tem que valer para todo k diferente de zero, para todo x, que vai ter que ser diferente de zero também. Essa função não vai estar definida aqui no x igual a zero, conforme a gente vai ver. Então, se eu aplico exatamente da mesma maneira que eu fiz antes, tá? Vamos aplicar essa propriedade para o produto x vezes 1. Então, o x fazendo o papel do k, tá? O 1 fazendo o papel do x. Então, isso vai ser igual a f de 1 dividido por x. Portanto, vai ser igual a c sobre x. Então, proporcionalidade inversa, tá, corresponde a uma função em que o y é igual a uma constante dividida por x. Tá? Então, e aí, para a proporcionalidade inversa, a gente tem um teorema fundamental exatamente análogo ao da proporcionalidade direta. Então, o que você tem que verificar para decidir que duas variáveis são ligadas por uma proporcionalidade inversa? Então, a primeira coisa, e mais uma vez, o foco é em grandezas positivas, tá? Você tem que ter uma relação, uma função que seja decrescente, tá? Ou seja, quando você aumenta uma grandeza, a outra diminui, e esse é o sentido leigo de inversamente proporcional. Tá? E essa propriedade que está aqui tem que ser verificada para valores naturais de x. Mesma coisa que a gente tem na proporcionalidade direta. Tá? No lugar de fazer um exemplo sobre isso, tá, eu prefiro passar direto para o caso mais importante, que é o caso realmente que gera mais dúvidas aí na escola, tá? Que é o caso de você ter várias grandezas. Tá? Então, é o caso em que eu tenho uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional a várias outras. Tá? Então, o que isso quer dizer? Então, em que situação, tá, isso se aplica? Então, a primeira coisa aí a observar, tá, que isso se aplica quando você tem uma determinada grandeza. Tá? Vamos chamar essa grandeza de W aqui.
tá, que é uma função não de uma única, tá, mas de várias outras. Eu tenho W, por exemplo, uma função de x, de y, de z, podia ter outras aqui. Tá? Então, a primeira coisa é que funções de várias variáveis, tá, não são tratadas no ensino médio, tá? Mas são tratadas no ensino fundamental, de um certo modo. Tá? Porque o que você, ao falar de um problema de regra de 3 composta, na verdade, está trabalhando com uma função a várias variáveis. Você tem uma grandeza que depende de várias outras. Então, se eu tiver essa situação, o que significa eu dizer, tá, que W é diretamente proporcional a x? O que isso significa? Dentro dessa situação de uma variável depender de várias outras. O que significa eu dizer que ela é diretamente proporcional, tá, a essa grandeza que está aqui? Então, a ideia é, mantendo todas as outras grandezas fixas, tá, ver o que acontece quando você multiplica x por um número k. Então, isso aqui diz respeito a você observar o que acontece, tá, quando você multiplica x, tá, por um número k, mantendo as outras constantes. Tá? Então, se acontecer disso ser igual a k vezes, tá, o valor da função aplicada aos valores originais, x, y, z, etc., tá, eu digo que W é diretamente proporcional a essa variável. Tá? Da mesma maneira, né, se eu quiser inversamente proporcional, eu tenho que ter f de kx, y, z, etc., igual a f de x, y, z, etc., dividido por k. Tá? Isso, é claro que isso aqui tem que valer para todos os valores de k, de x, de y e de z. Tá? Então, essa verificação da proporcionalidade direta ou inversa em relação a cada variável pode ser feita usando, novamente, o teorema fundamental da proporcionalidade. Então, você tem que se convencer, primeiro, de que quando x cresce, o valor cresce, tá? E depois tem que se convencer de que quando você multiplica por 2, por 3, por 4, assim por diante, o valor fica multiplicado por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Tá? Então, só para fixar as ideias, tá? Qual é a expressão de uma função como essa? Então, digamos que você tenha verificado que W é diretamente proporcional a x e y e inversamente proporcional a z. O que isso quer dizer? Qual é a expressão da função que relaciona essas variáveis? Então, eu posso usar o mesmo método, tá, que a gente usou lá para uma variável, para proporcionalidade direta, tá, e inversa. Tá? Então, o truque
você quer obter W como sendo certo f de x, y, z. Tá? Mas esse f de x, y, z, eu posso escrever como sendo f de x vezes 1, y vezes 1, z vezes 1. Tá? E agora eu uso a definição. Então, o que está acontecendo aqui? Estou multiplicando 1 por x, certo? E W é diretamente proporcional a x. Então, isso que está aqui vai ser x vezes f de 1, y vezes 1, z vezes 1. Tá? Estou usando lá a definição, fazendo o k ser o x e 1, e o x ser 1. Tá? Agora, aplico a mesma coisa aqui. Tá? É diretamente proporcional a y, certo? Então, esse y sai, isso vira xy, f de 1, 1, z vezes 1. E, finalmente, é inversamente proporcional a z. Então, ao multiplicar 1 por z, o valor vai ser dividido por z. Então, isso vai ser xy sobre z f de 1, 1, 1. Tá? E, portanto, isso vai ser c xy sobre z, onde o c é o valor que a gente obtém tomando cada uma das variáveis x, y, z iguais à unidade. Então, ó, é assim que eu resolvo o problema de regra de 3 composta. Tá? Outra coisa essa outra discussão, como levar da melhor maneira aqui para as crianças, etc. Mas, assim, como adultos, tá, e conhecendo esse fato, para mim, disparado é essa maneira razoável de resolver, tá, um problema de regra de 3 composta. Quer dizer, se você tem proporcionalidade direta, tá, e inversa a várias grandezas, tá, então você vai ter uma expressão em que as grandezas diretamente proporcionais aparecem no numerador, as grandezas que são inversamente proporcionais no denominador, multiplicados por uma constante c. E essa constante pode ser calculada a partir da situação que a gente tem. Tá? Então, alternativamente, tá, a gente pode repetir esse processo, acabei de apagar aqui, de reduzir a unidade, né, para chegar a esse valor. Então, vamos ver aqui uma situação e resolvendo aí dos dois modos. Então, essa situação, esse exemplo é um exemplo aí do livro, inclusive. Então, com 5 teares, funcionando 6 horas por dia, uma tecelagem fabrica 1.800 metros de tecido com 1,20 m de largura, em 4 dias.
quanto tempo, usando apenas 4 teares, funcionando 8 horas por dia, a fábrica produz 2.000 metros de tecido com 80 centímetros de largura. Tá? Então, as variáveis aqui são número de teares, número de horas por dia, quantidade de comprimento aqui do tecido fabricado, não, vou chamar isso aqui de outra coisa. C, comprimento, 1,20 m de largura, L, num determinado intervalo de tempo, D, expresso em dias. Então, o modelo que a gente vai usar para resolver o problema é que D, o número de dias que a gente vai usar, é uma função das outras variáveis. É uma função de T, H, C e L. Então, para que a gente possa usar regra de 3 composta, a gente tem que se convencer de que, com relação a cada uma dessas variáveis, essa relação seja de proporcionalidade direta ou inversa. Tá? Então, a gente tem que examinar cada variável. Então, a primeira coisa, tá, é o que acontece, tá, com a relação entre número de dias, tá, e teares. Então, a primeira coisa é que, se aumentar o número de teares, o que acontece com o número de dias? Diminui. Então, eu tenho aqui uma candidata a ser uma proporcionalidade inversa. Tá? E aí, na nossa cabeça, é interessante aí a gente, ao mesmo tempo que descobre se a proporcionalidade ocorre, tá? Quais são as hipóteses, tá, que a gente está fazendo aqui no nosso problema. Então, o que acontece se você dobra o número de teares? Ora, se você dobra o número de teares, tá, então o tempo vai cair à metade, desde que todos esses teares tenham a mesma eficiência. Então, se esses teares têm a mesma eficiência, tá, então, dobrando o número de teares, o tempo cai à metade. Tá? Se você triplicar o número de teares, o tempo cai a 1/3, e assim por diante. Então, a relação aqui com teares é de proporcionalidade, sim, e é uma proporcionalidade inversa. Tá? Próximo dado é horas por dia. Aumentou o número de horas por dia, o que acontece com o número total de dias para fazer a produção? Diminui. Então, candidato a ser proporcionalidade inversa. Mas não basta isso.
Tá? O que acontece se você dobra, tá, o número de horas por dia? E observe que isso aí tem limitações, né? É para todo número natural, tá? Se você multiplicar por 1000 o número de horas por dia, mas peraí, não tem esse número de horas por dia. Então, esse modelo é válido, primeiro, sob certas hipóteses e dentro de certos limites. Tá? Mas se você dobra, tá, o número de horas, esse número ainda, tá, é um número que faça sentido, tá, aqui no nosso problema, então o número de dias que você vai precisar vai ser reduzido à metade. Tá? Se você triplica, cria mais um turno aí, sei lá, tá, isso ainda está dentro aí desse limite, e o número de horas é multiplicado por 3, o número de dias é dividido por 3. Então, dentro de certos limites, tá, essa proporcionalidade, novamente, é uma proporcionalidade inversa. Comprimento. Então, essa é o princípio mais fácil, né? Porque se você tem que aumenta o comprimento, aumenta o número de dias. Então, o candidato a ser proporcionalidade direta. Mas espera aí, se você dobra o comprimento, tá, vai dobrar, tá, o número de dias, isso parece uma coisa razoável, desde que esse tecido seja todo do mesmo tipo, tá? Assim, sem que um seja mais complexo que o outro. Então, supondo que o tecido a ser produzido é sempre o mesmo, tá? É razoável que a gente tenha proporcionalidade direta aqui. Tá? E, finalmente, largura. Tá? Na minha opinião, essa é a hipótese mais questionável aqui. Tá? Não sei como é que TEAR funciona, tá? Mas é bem possível que... não estou tão seguro aqui que vai depender da largura, tá? Porque ele vai operar simultaneamente. Tá? Então, o problema que foi formulado para poder fazer esse modelo, você tem que saber um pouco mais sobre como o TEAR funciona. Tá? Então, o convite aqui, tá, primeiro, que se aumenta a largura, tá, você vai precisar de mais tempo, tá, para completar o trabalho. Tá? Mas, se esse tempo, se ao dobrar a largura, tá, esse tempo vai ser multiplicado por 2, a gente, a rigor, precisava saber mais sobre o equipamento, tá, para poder fazer essa modelagem. Tá? Nós vamos admitir que sim, para efeito aqui do problema, e aí essa proporcionalidade, tá, é direta. Tá? Então, uma vez que a gente tenha estabelecido este fato, tá? Então, esse método, e agora a gente já pode usar o resultado aqui do método, tá? Nos diz como vai ser, tá, essa nossa função. Tá? Então, a expressão de D, tá, é um produto de fatores dividido por um produto de fatores, e no numerador aparecem aquelas grandezas que são diretamente A. Não vou poder usar C, né? Vamos usar K. Tá? Aparecem as grandezas que são diretamente proporcionais a D. Então, no caso, C e L. Tá? No denominador, aparecem as grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Que são T e H. Então, o que acontece? Eu tenho duas situações. Tá? Uma situação completamente conhecida, tá? E a outra, uma na qual eu tenho que calcular o valor de D. Tá? Então, na situação conhecida, D igual a 4, o C é 1.800, o L é 1,20,
o T é 5, o H é 6. Então, não vou tirar, vou apenas obter esse valor de K, é 4, vezes 5, vezes 6, sobre 1.800, vezes 1,20. Essa é a situação inicial. Então, na situação final, o D vai ser este K, então, 4, vezes 5, vezes 6, (1.800) vezes 1,20. Então, é o K vezes os valores aqui. Então, o C agora é 2.000. O L é 0,8. O T é 4. 4? 4. E o H é 8. Aí eu vou rearrumar, tá, essa expressão assim. Eu rearrumo essas coisas assim, tá? Eu reproduzo aí o algoritmo da regra de 3. Né? Você pega esse valor e multiplica por essas frações, que são ou de um jeito, tá? Ou de outro, aí vem aqueles milhares de regrinhas, setinha para cima, setinha para baixo. Tá? Então, o que tem aqui, tá? A conclusão, tá? É que o valor original vai ser multiplicado, tá? Por uma série de frações. Essas frações são sempre ou o valor final dividido pelo valor inicial, tá? Ou o contrário. Vai ser um caso quando a regra de 3 é direta, vai ser quando a proporcionalidade é direta, vai ser o contrário quando é inversa. Tá? Me perguntar, mas qual é qual? Eu não sei. Tá? Honestamente, eu não sei. Tá? Eu tenho que pensar deste modo. Embora não seja muito difícil dizer que para a regra direta, você vai ter que pegar o valor final sobre o inicial. Então, quando a regra for inversa, vai ter que ser o contrário. Então, o método, tá? O truque está aqui, tá? Como uma consequência aí do que a gente fez. Então, ou seja, de uma certa maneira, o que a gente fez foi demonstrar o método prático. Aliás, essa coisa, método prático, tá? É uma coisa que é muito mal usada nos livros. Tá? Método prático normalmente serve para desculpa para você não justificar. Tá? Então, livros didáticos, por exemplo, do ensino médio, estão cheios lá do método prático de Briot-Ruffini, como se fosse uma coisa mágica e que, por ser prático, o autor do livro não tem que justificar. Tá? Método prático é um teorema como outro qualquer. Tá? Então, o que a gente fez aqui foi, de uma certa maneira, deduzir o método prático aqui da regra de 3. Tá? O valor final é o valor inicial multiplicado por um conjunto de frações, tá? Em que as frações são do tipo valor final sobre o inicial quando a regra é direta, valor inicial sobre o final quando a regra é inversa. Tá? Mas a explicação é a propriedade básica aí da proporcionalidade. Ok? Então, hoje à tarde faremos alguns exercícios, vários deles aí caídos em provas do Prof. Mate aí sobre o assunto. Tá? Até lá, gente.